A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Hoje o tema é o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus. Esse é o tema desse estudo de hoje. A passagem baseada, vamos ler a passagem de Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 17, que nos traz da seguinte forma. Antes de ler, inscreva-se no meu canal mais abaixo e clique no like como gostei e depois compartilhe entre amigos, ok? Lendo a palavra de Deus. João 21, Evangelho de João 21, 15 ao 17. Diz assim no 15: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Se você ler esse texto 1000 vezes, esta passagem que eu acabei de ler agora, quando Pedro é interrogado por Jesus, isso é já após a ressurreição de Cristo, depois que eles comem lá o peixe, tudinho, e aí Cristo volta para Pedro, e faz essas perguntinhas a Pedro, se verdadeiramente Pedro amava. E esse texto até parece ser uma sombra do texto lá de Lucas, o capítulo 22, 31 ao 34, quando Pedro, Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás me pediu para peneirar como trigo. E aí Pedro se levanta com aquela voz, diz assim: Senhor, eu estou tanto pronto para ir para a prisão, como para a prisão como para a morte. Ele diz lá. E aí Jesus diz assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. 3 vezes tu me negarás. Aí Jesus faz essas 3 perguntas a Pedro agora. Até parece ser linkado, essa mesma passagem com aquela, que lá Jesus diz assim que 3 vezes negarás, e aqui Jesus faz 3 perguntas a Pedro, É uma coincidência, nesse 3 e 3. Mas bom, o que eu quero explanar é que nesse contexto de João 21 ao 15 ao 17, se você ler no português, você vai encontrar o verbo amar nos 3 versículos, que está perguntando sobre o amor. E no português você não vai ver muita diferença aí entre o versículo 15, o 16 e o 17. Você não vai entender essa diferença assim com profundidade. Mas hoje você vai aprender com profundidade o significado deste amor do 15, do 16 e do 17. Eu já vi muito pregador, ele iniciando essa passagem aí e dando uma ênfase tremenda, espetacular, no terceiro verbo amar, no capítulo 17. Dizendo que este amor é um amor mais temperado, um amor com mais fogo, um amor mais radiante, um amor mais carinhoso. Ele fala assim, com tanto entusiasmo, mas não sabe ele que está
falando uma coisa sem entender a profundidade daquilo, né? Mas hoje eu vou lhe mostrar, quando você estiver ouvindo um pregador pregando nessa passagem, você vai lembrar deste estudo de hoje. O primeiro amor que aparece aí, no versículo 15, é o ágape, é o amor relacionado de Deus. Este é o amor voltado para Deus. É tanto que no versículo 16, o mesmo verbo aparece novamente, Jesus perguntando o amor de Deus. Cristo lhe pergunta a Pedro se ama pelo amor de Deus, né? Pelo amor voltado para Deus, e Pedro responde no mesmo versículo 15, no mesmo versículo 16 e no 17, ele responde de forma de um amor diferente do amor de Deus. Ele responde com amor filéu, que é este último aí, filéu, o versículo 17, que é um amor humano. Cristo ele faz a pergunta voltada para o amor de Deus e Pedro responde pelo amor humano. Aí eu quero voltar a você que lá em Lucas, o capítulo 22, quero ler para você, o capítulo 22 de Lucas, o versículo 31, 32 e 33, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, olha só, o verbo aí converter, que vem do epistelfo, epistelfo, converter em grego. Então, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O 34. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então, o que eu quero chamar a atenção a você aí o verbo converter, o epistelfo, nesta passagem. Ou seja, Pedro aí ainda não era convertido verdadeiramente ao amor de Deus. E Pedro ele tinha um amor humano, um amor de gostar, mas ele não tinha um amor voltado para Deus. É tanto que Jesus interroga Pedro no capítulo 21, depois que ele ressuscita, porque no capítulo de Lucas, onde temos lido, Cristo estava indo para a morte. Estava indo para a morte. Estava ali, vamos dizer assim, o final da vida dele, vamos dizer assim, a última folha da vida de Cristo. Então ele estava indo para a morte. Mas já no capítulo 21 de João, aí ele já está ressuscitado, já tem comido com seus discípulos, e aí ele volta para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Aí Cristo já usa o amor voltado de Deus. Qual é o amor voltado de Deus? Bom, deixa eu te explicar o amor voltado para Deus. Para me explicar melhor você, eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Ela mesmo te responde ao que você quer saber. Se você ir para a passagem lá de Lucas, o capítulo 10 de Lucas, o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, lembrando a você que Lucas é o único médico do Novo Testamento, Lucas capítulo 20, Lucas 10, que diga. Lucas 10 é a parábola do bom samaritano. Como essa parábola é grande, certo? Que começa no capítulo 10, capítulo 10, versículo 25 e vai até o 37. Eu quero só destacar 2 versículos para você. Só 2. Antes de ler os 2 versículos, eu quero assim resumir a parábola. Lembrando a você que essa parábola é um homem que está caído, semi-morto, foi roubado, e está todo ferido. E Jesus disse que nessa parábola um sacerdote, eu tenho uma das aulas que explica o que é um sacerdote de Deus, É um dos estudos aí para trás, explica, não lembro qual é. Mas o sacerdote, ele
tem por obrigação na casa do Senhor a assumir todos os ritos da casa de Deus, né? Ou seja, aquele que faz todo o trabalho para Deus dentro da tenda de Deus. Então o sacerdote, né? Aquele que realmente tem um contato direto com Deus, é o sacerdote. Aí Jesus diz assim, olha, vinha um sacerdote, e quando viu o rapaz caído no chão, ele passou por bem longe, bem distante. Aí depois de um tempo, semelhantemente, aparece um levita, aquele pessoal que ficava ao redor da tenda da congregação do Senhor, né? É o povo que manuseava a tenda de Deus, né? Que levava, desmontava, carregava, que limpava, né? Que colocava novas madeiras, novos panos. Ou seja, um povo que tomava conta. Seria a empregada de hoje numa casa, né? Que faz todo esse trabalho. Então ele diz, olha, lá vem um levita. E o levita, quando vê, ele faz igual o sacerdote. Passa de longe também. Mas depois de um bom tempo aparece um samaritano, rejeitado da sociedade, né, que ninguém dá valor, que não pertence àquela linhagem ali dos dois que já passaram. E quando ele vê o rapaz cair do chão, ele se aproxima, passa ali um óleo naqueles ferimentos, passa vinho, limpa, trata naquele mesmo lugar ali, e vê que realmente o rapaz precisa de mais um trato melhor, aí põe em cima do seu animal e leva para uma hospedaria onde ele pudesse encontrar. E o que acontece? Aí Jesus ele pergunta aqui no versículo 36, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ao 37, respondeu-lhe o intérprete da lei. Olha só, o intérprete da lei, ou seja, uma pessoa de alto grau da palavra de Deus. Olha só, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então, aí tem um verdadeiro amor de Deus. É o ágape. Ele não vai aparecer dentro do contexto, mas é uma palavra que existe perfeitamente no resumo dessa passagem de Lucas capítulo 10, da parábola do bom samaritano, o ágape, ou seja, é aquele homem que faz, que prega, que vive o amor verdadeiro de Deus. Ele olhou para aquele homem que estava caído, ele não olhou se era irmão, se era primo, se era cunhado, se era alguém da família. Ele foi e o ajudou. Enquanto aquele que deveria ajudar, que era o sacerdote, que era o levita, que era o povo que conduzia o povo a Deus, eles nem deram a menor atenção. Então por aí você tira o verdadeiro amor de Deus. É aquele amor que... É aquele amor que é um amor, é um amor de Deus que ele é incondicional. Independente de uma resposta positiva. Não busca os próprios interesses. Esse amor fala em amar as pessoas como elas são, sem levar em consideração o que as pessoas fizeram ou fazem contra nós. Este amor não está baseado em sentimentos, nem interesses pessoais. Deus nos amou desta maneira. Deus levou em conta as coisas desagradáveis que fazíamos aos seus olhos e nos perdoou em nosso arrependimento, nos reconciliando em Cristo. O amor ágape considera uma pessoa valiosa e preciosa, independente da sua maneira de ser, daquilo que ela é ou faz. Então este é o amor verdadeiro de Deus, é o amor ágape, que é diferente do amor filéu, o amor humano. Então este amor aí, ágape, nós iremos encontrar lá em João, naquela bela e maravilhosa passagem do Evangelho de João, quando diz assim, Deus amou o mundo. Quando diz assim, em João 3,16, que assim diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho aqui a mesma passagem em duas línguas, Eu tenho no inglês e tenho no grego, Então observe aqui o ágape,
O ágape, que é o amor de Deus, está onde? Justamente lá onde tem a passagem de João 3,16 no grego, né? Está aqui o ágape. Aí você vai dizer, bom, mas está diferente do que você colocou aqui embaixo. Eu quero dizer a você que no grego, as palavras, quando elas estão dentro de uma frase, ela muda muito o seu inicial e o seu final. Muda muito. Vou lhe mostrar como, tá bom? Pelo português, para você mais ou menos entender. Então, para você aqui entender, ó, eu pego o verbo ser em português e busco no dicionário Aurélio, certo? E peço para conjugar. Quando eu conjugo o verbo, observe que o radical dele desaparece. Então, ó, eu sou, tu és, ele é, somos, sois e são. Aí veja só, isso é no presente, aí pretérito perfeito. Olha, observe que muda totalmente a forma de escrever. Se você pega um outro verbo em português, eu canto, tu cantas, ele canta, você permanece a mesma estrutura, só muda o final da palavra, do verbo, só muda o final. Enquanto esse não, esse muda quase tudo. Ó. Então, veja só, no futuro do presente, ó, serei, serás, será. Tá vendo como muda? Então, a mesma coisa acontece isso no verbo em grego. Há essa mudança. E como há mudança? Então, há muita mudança nisso. Então, por isso que o verbo aqui, ele continua sendo o ágape, porém, sofreu algumas coisas no início e no final desse verbo. Quero dizer a você que eu não sou professor de grego, eu apenas me formei em bacharel em teologia, estudei grego, paguei várias cadeiras de grego koiné, amei o grego, gostei muito do grego. Foi por lá do grego que eu aprendi a mergulhar melhor na palavra de Deus. Foi onde me deu mais uma mesa ou uma mala de ferramentas para aprender a palavra do Senhor. Como eu tenho dito numa aula anterior, no estudo anterior, que se a pessoa ficar só no português, a sua Bíblia em português, você vai ficar muito limitado no entendimento. Certo? Muito limitado mesmo. Então não vai conseguir explicar por profundidade. Mas se você mergulhar no grego, você vai conseguir explicar. Veja só. Esta passagem de João 21, 15 a 17, que tem um ágape aqui, o ágape aqui e o filéu aqui, quer dizer a você que existe 3 tipos de amor baseado na Bíblia, 3 que a Bíblia trabalha muito. É o ágape, que é esse aqui, que é o amor de Deus, o filéu, que é o amor humano, e o eros, que eu não coloquei aqui porque não faz parte da passagem. O eros, que está relacionado à vida sexual, ok? Então está relacionado a essa questão de amor, mas um amor sexual. Então não coloquei isso, vai encontrar isso lá em Cantares. Eu tenho um outro estudo que trabalha sobre o dot, o ravé e o eros. E um outro lá, que não estou bem lembrado. Trabalha sobre esses amor em hebraico. São 4 usados lá em hebraico, dentro do livro de Cantares. Okay, mas não vem um caso agora aqui. Então veja só, tem esses 3 aqui, ou melhor, esses 2 verbos em grego. Eu vou mostrar esses verbos aplicados no grego, ok? Para que você possa entender melhor. A primeira passagem aqui de João 20, 15, eu vou encontrar aqui o verbo em inglês, com acréscimo aqui, um verbo em inglês, e vou encontrar ele aqui em inglês também. Eu coloquei em vermelho e em verde, para ver a diferença. Bom, aqui eu tenho no grego o ágape. O ágape. Quando Jesus pergunta a ele, ama-me mais do que esses outros? Aí, ó, o Pedro responde, ó, filéu. Aqui, ó, filéu. Botei até em verde. Pedro responde com amor, filéu. Ou seja, Cristo pergunta com amor, ágape, e Pedro responde com amor, filéu. Ou seja, Cristo pergunta pelo amor de Deus, com aquele amor lá daquela passagem do bom samaritano, aqui dali, aquele amor, Cristo se refere àquele amor, aí Pedro responde com amor humano. Então veja só, que Pedro aí parece que não está nem entendendo o verdadeiro amor que está tentando tirar dele, para que ele pudesse aprender.
No versículo 16, eu tenho aqui em inglês, que é o mesmo verbo lá em cima, do 15, e tenho aqui o love também em verde, que é o mesmo verbo também no outro anterior. Mas olha só, aí no 16, Cristo pergunta ágape novamente, ó, o ágape, e Pedro responde com filéu, no grego, ó, filéu, entendeu? Então, a diferença está aí. Cristo faz a pergunta com amor, voltado para aquele amor da parábola do samaritano, e Pedro responde com amor humano. Aí o que acontece? No último versículo, que é o 17, Cristo, aqui no inglês, ó, aparece vermelho, que é a mesma escrita, né, do de cima, também o verde, a mesma escrita, mas no grego o que acontece? Cristo pergunta agora a Pedro se ele ama com amor humano. Cristo agora pergunta com filéu. Você me ama com amor humano? Ou seja, ele não traz mais aquela referência aquela referência lá do bom samaritano, né? Ele agora traz um amor mais assim humano. É como se fosse assim: tu vai me amar, Pedro, só porque tá me vendo? Tu vai me amar só porque eu estou aqui? Tu não consegue fazer as coisas sem eu estar presente? Tu não consegue amar as pessoas independente que seja parente teu ou não? Porque é como se fosse assim: Pedro, tu tá me amando porque tá me vendo. Tu tá ajudando aquela pessoa porque tu conhece. Tu tá ajudando aquela criatura ali, orando por ela, curando, porque é da tua família. Aí é como Jesus está dizendo assim: Pedro, tu tem que ter um amor diferenciado. Um amor que não seja aquele amor de homem, mas um amor voltado para Deus, independente, incondicional. Então Cristo aqui ele faz a pergunta, um amor humano, e Pedro dá a resposta como amor humano. Ou seja, houve uma diferença? Houve. Cristo inicia no versículo 15 e 16, utilizando o amor ágape, que é o amor de Deus. Pedro anda respondendo pelo amor humano. Aí Cristo percebe que Pedro realmente não estava absorvendo aquele amor que Cristo estava querendo passar para ele, né? Aí Cristo agora volta a fazer a pergunta, voltando para o amor humano, né? É como se fosse assim: tudo bem, Pedro, eu entendi que você quer responder, né? Eu sei que você quer amar porque eu estou aqui. Você quer amar porque é um parente seu que vai estar ali doente. É como se Cristo estivesse dizendo isso, né? Cristo, no primeiro versículo e no segundo versículo, ele queria transmitir para Pedro um amor diferenciado do amor que Pedro tem. Pedro estava com amor humano. Ele queria colocar em Pedro aquele amor voltado para Deus. Ok? Então, para que você não tenha mais assim dúvida, quando vê alguém pregando, você vai saber que Cristo faz uma pergunta voltada para o amor daquela parábola do samaritano, né? Certo? Veja só, não é que seja Cristo apontando para aquela parábola, tá bom? Mas, para você entender, é aquele amor da parábola do samaritano, tá bom? Que é amar o próximo. Então, e Pedro responde com amor humano, que é o filéu. Então Cristo pergunta duas vezes o amor de Deus, que é o ágape, e Pedro responde duas vezes com o amor filéu, que é o amor humano. Aí Cristo, quando vê assim que Pedro realmente não conseguiu entender 100%, né? Como ele falou lá em Lucas, né? No capítulo 22, que ele precisava se converter. Então Pedro estava precisando verdadeiramente se converter ao amor verdadeiro de Deus. Deixar o amor humano e viver na integridade do amor de Deus. Eu vejo, hoje tem muita igreja, né, ou muitas pessoas vivendo esse amor filéu. Eu vou porque tem alguém da minha família, eu vou porque tem um parente meu, tem um amigo meu. Então, ele não vai ao lugar onde tem alguém doente, alguém preso, alguém num asilo, num presídio, num hospital, ou em outro lugar. Ele não vai porque... ele não vai pelo aquele amor de Deus, né? Aquela caridade. Ele vai por causa do amor humano. Ok? Então, que você possa ter entendido esta mensagem, né, esta palavra de Deus hoje, voltada para este tipo de amor. Espero que você tenha entendido, né, a diferença aí entre o amor que Cristo levanta e tenta explicar a Pedro, e o amor que Pedro estava entendendo, né?
né? Amém? Compartilhe este vídeo, inscreva-se no meu canal mais abaixo, mas é necessário você estar logado no seu e-mail do Google. Se você não tiver logado no e-mail do seu Google, né? O e-mail tem que ser do Google. Se não for, ele não consegue inscrever no meu canal. Ok? Só escreve e-mail do Google. Então é necessário você ter um e-mail do Google, qualquer um. Então você loga, depois de logar você inscreve no meu canal. Quando você escreve, assim que eu postar um novo vídeo, a Google ela envia para você este novo vídeo que eu postei, tá certo? Ele faz isso automaticamente. Não é eu que peço, é ele que faz isso automaticamente. E compartilhe entre os amigos, ok? Faça isso, compartilhe entre amigos, clique no gostei mais abaixo e boa sorte!